Então vamos lá, galerinha. O que a gente vai fazer hoje? Aula sobre os nossos pronomes. Nós vamos ver a primeira parte dos pronomes, porque os pronomes são extensos, tá? Então hoje nós vamos ver apenas os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então vamos lá. Pronomes. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam as pessoas do discurso. Então, quando eu falar de pronome, eu estou falando de pessoas do discurso. E o que seriam essas pessoas do discurso? Vamos lá. Nós temos no nosso discurso primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa indica a pessoa que fala. Neste momento, eu estou falando, certo? Então, eu sou a primeira pessoa. Segunda pessoa indica a pessoa a quem se fala. No caso, são vocês, certo? Se eu estivesse numa conversa, se eu estivesse falando, por exemplo, com alguém, eu sou a primeira pessoa, certo? Segunda pessoa é a quem eu estou dirigindo a minha palavra. Nesse caso aqui, durante a nossa aula, eu sou a primeira pessoa, porque sou eu que estou falando, e vocês são a segunda pessoa, ou seja, é quem eu estou dirigindo a minha palavra. E a terceira pessoa indica a pessoa de quem se fala. Por exemplo, se eu estivesse em uma conversa falando com alguém, eu poderia estar citando uma terceira pessoa, eu poderia estar falando de alguém, sobre alguém, certo? Então, os pronomes servem para a gente localizar a nossa fala, as coisas, as pessoas no nosso discurso, certo? Então vamos continuar ali. Os pronomes pessoais estão divididos em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Então, bastante atenção. Eu tenho pronomes pessoais tanto do caso reto quanto do caso oblíquo, tá bom? Os pronomes pessoais retos, eles atuam como sujeito. Isso é muito importante. Pronome pessoal do caso reto atuam como sujeito. E a cada um deles estão relacionados pronomes oblíquos, sejam eles átonos ou tônicos, que atuam como complemento de verbo. Então, atenção, pronome pessoal do caso reto, ele vai assumir função de sujeito, tá? Viu um pronome pessoal do caso reto, já sabe que tem sujeito ali na sua oração, na sua construção, tá? Viu o pronome oblíquo, átono e tônico, eles podem atuar como complemento de verbo. Aí você pode ter objeto direto, objeto indireto, ok? Então vamos lá. Quais são os meus pronomes pessoais do caso reto? São aqueles pronomes famosos que a gente já conhece, ó, há muito tempo, né? Que a gente usa lá para fazer aquelas conjugações verbais temidas por muitos, né? Muita gente tem medo de conjugar verbo. Então vamos lá. Pronomes pessoais do caso reto. Nós temos, né, as pessoas do singular, primeira, segunda e terceira, e temos as pessoas do plural, primeira, segunda e terceira também. Então vamos lá. Primeira pessoa do singular, eu tenho a forma eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa do singular, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Então percebam que continuo mantendo as três pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Tudo bem? Então vamos lá. Exemplos de pronomes pessoais com função de sujeito. Lembra que eu falei que eles possuem função de sujeito? Então vamos ver aqui exemplos disso. Então vamos lá. Eu li o livro. Quem é o verbo? Li. Quem foi que leu? Eu. Então eu ali é o meu sujeito. Então eu tenho um pronome com função de sujeito. Mesma coisa no exemplo de baixo. Tu leste o livro. Quem leste? Tu.
Então, eu tenho a mesma coisa. Tu como sujeito. Ele leu o livro. Quem foi que leu? Ele. Então, ele também como sujeito. Nós lemos o livro. Quem lemos? Nós. Então, nós funcionando também como sujeito da oração. Vós lestes o livro. Quem lestes? Vós. Eles leram o livro. Quem leram? Eles. Então, nós temos aqui todos eles, todos os pronomes, tá? A classe gramatical dos pronomes funcionando como sujeito da oração. Tudo bem? Então vamos lá, prosseguindo. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Nós temos os oblíquos átonos, que são aqueles pronunciados com menor intensidade. Então vamos lá. Primeira pessoa do singular, eu tenho o pronome me. Segunda, te. Terceira pessoa do singular, oa, lhe, se. Primeira pessoa do plural, nos. Segunda pessoa do plural, vos. Não é vós, tá? E nem nós. Preste atenção que não tem o acento. Então é nos e vos. É assim mesmo que fala. Terceira pessoa do plural, os, as, lhes e se. Exemplos agora dos pronomes oblíquos com função de complemento de verbo. Então vamos lá. Se é complemento de verbo, estou completando um verbo. Então vamos. Ele viu-me pelo espelho. Quem foi que viu? Ele. Então esse pronome pessoal do caso reto é sujeito. Agora vamos ver a função de complemento. Ele viu quem? A mim. Não é isso? Ele viu-me significa que ele viu a mim. Ele me viu. Não é isso? Então aqui eu tenho um objeto chamado de objeto indireto. Tudo bem? Mesma coisa nos outros exemplos. Ele viu-te pelo espelho. Ele viu a quem? A ti. Ele viu-o pelo espelho. Ele viu quem? Ele. Então aqui eu tenho objeto direto. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então a gente tem pronome pessoal do caso reto funcionando como sujeito e pronomes oblíquos funcionando como objeto. Agora vamos ver o pronome oblíquo tônico. Para ser tônico, significa que ele é forte. Então, ele não vai ser pronunciado da mesma forma que a gente pronuncia os outros. Me, te, se, não. Aqui a gente vai pronunciar forte, porque eles são tônicos. Então, eu tenho, primeira pessoa, mim, comigo. Segunda, ti, contigo. Terceira, ele, ela, si. Primeira do plural, nós, conosco. Segunda, vós, convosco. Terceira do plural, eles, elas, si. Então, aqui a gente tem pronomes também que funcionam como complemento verbal, ok? Funcionando como complemento verbal, sabendo que os nossos complementos verbais são apenas quantos, gente? 2. Objeto direto e objeto indireto, tá? Mas isso aqui vocês não precisam estar atentos agora. Vocês só precisam saber que são complementos verbais. Ponto. Nada mais, tá? Só estou falando porque faz parte da matéria. Mas não fiquem presos nessa nomenclatura agora, tá? Porque vocês não usarão essa nomenclatura de objeto direto e objeto indireto agora. Vocês só precisam saber que eles são chamados de complementos verbais. Ok? Então vamos lá. Continuando. Exemplos com função de complemento. Então vamos lá. Ele comprou este livro para mim. Quem compra, compra alguma coisa. O que ele comprou? Este livro. Então este livro é o meu objeto direto. Só que ele comprou para quem? Para mim. Objeto indireto. Eu não completei o sentido do verbo. Se eu completo o sentido do verbo, eu tenho um complemento verbal. Essa é a lógica. Se ele é chamado de complemento verbal, é porque ele completa um verbo. Ponto. Vamos ver o exemplo lá de baixo. Ó. Ele comprou este livro para eles. Quem compra, compra algo para alguém. Eu não completei o verbo. Se eu completei o verbo,
eu tenho complemento verbal. Tudo bem? Então, olha só, galerinha. Recapitulando, vamos lá no início. Pronomes são aqueles que indicam as pessoas do discurso. Nós temos 3 pessoas do discurso. Primeira indica quem fala. Segunda, a quem se fala, ou seja, com quem se fala, com quem eu estou falando. E terceira indica a pessoa de quem se fala, certo? Os pronomes estão divididos em pessoais do caso reto e oblíquo. Os pronomes retos assumem função de quê, gente? De sujeito. E os pronomes oblíquos funcionam como complementos de verbo. Nós temos 2 tipos. Nós temos os oblíquos átonos, que são aqueles pronunciados de maneira menos intensa, que são esses daqui, que funcionam como complemento de verbo, ok? Nós temos também os pronomes oblíquos tônicos, que são aqueles que são pronunciados de forma mais forte, que também funcionam como complemento verbal, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, sinalizem para mim. Agora vamos fazer os exercícios que serão enviados nos arquivos, ok?